Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom, vamos aqui iniciando mais uma manhã, né, de discussões importantes, uma manhã que foi muito pedida, um tema muito pedido por todos aí, né, e que dá sequência a uma série que nós criamos de workshops, né, e nós vamos falar um pouquinho do nosso modelo de comunicação para vocês. Mas antes de começar, nesse aquecimento aqui, enquanto o pessoal está chegando aí, né, hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, nós temos muitas pessoas chegando ainda aí, e eu queria abrir falando que, para quem não conhece a gente, né, nós somos da Doc Consulting, que é uma consultoria com 3 unidades de negócio, né? Nós temos, a Doc Consulting tem a Doc Trade, que tem os assuntos ligados ao trade marketing, assuntos da indústria, do varejo, né? Nós temos a Doc Business, que é focada em transformação empresarial, turnaround de empresas, gestão corporativa, e também temos a Doc Pricing, que é a qual está aqui hoje, né, representada por nós, que trata da precificação estratégica, da política comercial, da gestão de investimentos, né, de trazer uma maior efetividade de crescimento e rentabilidade por meio de uma precificação mais inteligente, né. E é por isso que a gente, então, iniciou uma sequência de modelo de comunicação, onde nós temos basicamente 2 tipos, né? Nós temos webinários, onde nós, assim chamamos, nós convidamos pessoas do mercado, né, da indústria, do varejo, ou mesmo agentes de negócio aí linkados ao tema, e também temos os workshops, né, que são aqui nesse modelo online, né, onde a gente envolve temas que a gente pratica no nosso dia a dia aqui nos nossos projetos, ou na nossa experiência prévia também da indústria, né, que viemos, e a gente, então, visa aqui compartilhar com vocês, discutir ideias, também ouvir um pouco do lado de vocês, né, quais são as maiores preocupações, contribuições. Só que hoje é um dia importante, eu vou passar a bola daqui a pouquinho para o Jorge se apresentar e falar um pouco do tema, né, mas hoje dá sequência ao tema de política comercial. No dia 30 de julho, nós fizemos um sobre política comercial, né, falando um pouco da concepção de uma política comercial, da parte estrutural, da parte dos canais, e hoje a gente vai falar sobre uma segunda perna extremamente relevante, que é a gestão das verbas, né, e o Jorge vai aprofundar bastante nesse tema. O meu papel aqui hoje vai ser um papel muito mais de colher os feedbacks de vocês e ajudar aqui nos bastidores, né, hoje a apresentação é do Jorge, né, lá na vez passada a gente trocou os papéis, então, desde já, eu dou um bom dia aí para que o Jorge se apresente, e o meu nome é Henrilei, eu sou Henrilei Domingos, sou um dos consultores aqui da Doc Pricing, tá bom? Legal, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Como a Henrilei falou, meu nome é Jorge, e eu vou apresentar para vocês hoje um material sobre gestão de verbas comerciais, verbas de trade, vamos entrar nesse assunto. Eu até vou pedir desculpas que eu falo mais rápido que o Henrilei, então vai ser meio acelerado o processo aqui. Eu vou compartilhar com vocês um conteúdo, mais ou menos metade do nosso tempo aqui vai ser para mostrar o conteúdo conceitual, o que a gente acredita que tem que ser um processo ideal de gestão de verbas, né? E como ele se conecta com a política comercial. E mais ou menos 50% do tempo, a gente vai apresentar um case muito interessante, que foi um case real, que eu vivenciei como executivo, e o Henrilei também participou desse processo, e que a gente conseguiu, numa empresa de bens de consumo, implementar um processo de gestão de verbas que foi disruptivo para a época e conseguiu ajudar a trazer muitos resultados, tanto do ponto de vista de controle, quanto do ponto de vista de rentabilidade, retorno, etc. Legal? Então, vou começar aqui mostrando a minha tela. Façam suas perguntas, daqui a pouco eu vou querer que vocês nos
escrevam no chat alguns comentários com relação às suas dificuldades no processo de gestão de verbas. Quem quiser já ir colocando, é bom que o Henrique vai passando para mim e eu vou incluindo na nossa discussão. Então, só um minutinho para eu compartilhar a tela. Quando o Jorge compartilha ali, então eu vou ficar aqui apoiando, verificando aqui as dúvidas de vocês, contribuições, né? E ao longo do tempo, Jorge, eu vou aparecer novamente aqui com essa questão. E fiquem à vontade, pessoal. Na medida do possível, nós vamos incluindo aqui, harmonizando com a apresentação do Jorge, com as dúvidas e tal, dentro do tempo que a gente imaginou aqui para essa manhã com vocês. Tá legal? Então, desde já eu abro, dizendo que, para nós, esse tema ele é ciência e arte, né? Tudo que envolve preço é uma mescla de ciência, de estudo, de ciência, questões científicas, né? Também com arte, que é de elaborar a melhor estratégia, a melhor saída para cada negócio, para cada empresa. Então, desde já, fica aqui o convite para que vocês acompanhem um case que o Jorge vai trazer super legal nesse tema aqui. Até mais, já volto já já. Beleza, pessoal. Já vou direto para o case. Então, hoje nós vamos falar sobre gestão de verbas. Só para lembrar para vocês, essa imagem que vocês estão vendo na tela é o processo de precificação estratégica que a Doc Consulting, que a Doc Pricing, a divisão da Doc Consulting, que é especialista em pricing, que a gente acredita e utiliza como base para os nossos produtos, serviços e projetos. E aqui, quando eu falo de política comercial, estou falando de um dos elementos desse processo, que é o elemento Pricing Policy, que a gente já discutiu em alguns outros webinários, ok? Não vou me estender muito no modelo, mas o fato é que um dos objetivos da política comercial é justamente conseguir fazer com que este processo de precificação estratégica seja executado na ponta, né? A política comercial é um instrumento que permite que isso seja feito, né? Não é o único objetivo da política comercial, mas é um dos objetivos. A gente costuma dizer que, dentre tantos objetivos que uma política comercial tem dentro de uma empresa, seja ela de bens de consumo, farmacêutica ou outros segmentos, dentre esses objetivos, um dos objetivos é implementar a estratégia de preços, né? A gente falou no último workshop da cascata de preços, como isso pode ser diferente por canal, né? E aí entra, para que a gente consiga executar os preços na ponta, quando o consumidor está comprando o nosso produto, quando o shopper está comprando o nosso produto, a política comercial é um dos elementos que nos ajuda a garantir que esse preço na ponta esteja adequado àquilo que a gente desenhou, né? Mas a política comercial também serve para a gente remunerar os canais de vendas e distribuição. E a gente falou um pouco sobre isso também, né? Para eu chegar, às vezes, o preço na ponta de um atacarejo, ou de uma loja de conveniência, ou mesmo de um hipermercado, ou de um clube de compras, são diferentes na ponta, porque cada canal tem um papel diferente nesse processo. Esse canal, e mesmo os canais de distribuição, como distribuidores, atacadistas, que fazem o produto chegar na ponta, eles têm uma missão, e eles precisam ser remunerados por isso, eles têm um custo de servir. A política comercial, ela ajuda a que essa remuneração seja adequada para cada canal, de acordo com a sua missão, com o seu papel, de tal maneira que o processo aconteça, né, e o produto chegue na ponta com o preço que a gente quer, né, e com a distribuição que a gente quer, e com o facing que a gente quer. E aí tem um terceiro, não é o último, mas é um dos elementos, o terceiro, que é garantir execução no PDV. Um dos elementos da política comercial, que são justamente as verbas, via de regra, ela existe para que a gente consiga ter incentivos para execução no ponto de venda. Não é o único objetivo das verbas, vou falar um pouco sobre isso, mas é um dos objetivos mais importantes que a gente comentou quando apresentamos a cascata de preços no último webinário, workshop. Quando apareciam os investimentos ou descontos off-invoice, que a gente chamou, que são as verbas, a gente comentou que tinha como objetivo incentivar o giro, incentivar a execução, incentivar ações que vão além do preço, né? Então, isso aqui é para introduzir que dentro dos elementos de uma política comercial, tem a tabela de preço, tem a política de descontos, que está atrelada, que também conecta com os canais, tem as verbas, que muitas vezes são diferentes por categoria, por canal, tem prazos, tem contratos, bonificações. A verba é do que nós vamos falar hoje, que é um dos elementos da política comercial, para vocês verem que dá para fazer conteúdo para todos esses elementos, né? E em breve teremos. Então, eu queria começar, e aí eu peço a sua ajuda, Henrique, porque eu estou aqui numa visão de apresentador, eu não consigo ver vocês e eu não consigo ver o chat, né? Eu queria que, eu vou apresentar, a gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, com uma série de clientes, colegas, e também usou a nossa própria experiência como consultores e como executivos, para mapear quais são as principais dores que os executivos
tipicamente os executivos da indústria têm com relação à gestão de verbas comerciais. Conforme eu vou passando por eles, eu queria pedir para vocês irem escrevendo aí no chat quais são as dores que vocês têm, quais são as dificuldades que vocês têm com relação à gestão de verbas comerciais. Pode ser que algumas delas já estejam aqui nos slides que eu vou mostrar para vocês, ok? Legal. À medida que for entrando aqui, eu vou interagindo aqui, Jorge. Legal. Uma das dores que a gente ouviu, né? Aqui não está na ordem de importância, tá meio aleatório. Uma das dores que a gente ouviu depende da dor, você já sabe quem é que falou, né? Se foi a pessoa de trade, ou se foi a pessoa de marketing, ou se foi a pessoa de vendas, né? Mas existe uma dor que apareceu que às vezes a equipe comercial utiliza verbas de uma categoria em atividades de outra categoria, o que gera um desbalanço do P&L, da categoria que tá tendo a verba utilizada na categoria que não é a dela, né? E também gera um problema de controle e de compliance, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente precisa comprovar a utilização da verba. Então, isso é uma dor que a gente ouviu. Não sei se vocês têm essas dores também, mas é uma que a gente ouviu. Outra dor que a gente ouviu, né? Que as verbas, ao invés de estarem disponíveis para a equipe comercial, para vendas, vendedor, executivo de vendas, executivo de contas, utilizar para maximizar o resultado das suas contas, dos seus clientes, elas ficam na mão, ou uma parte importante delas ficam na mão do diretor comercial, que usa, muitas vezes, na véspera do fechamento, incentivando alguns canais ou alguns clientes a receber mais verbas do que inicialmente estava previsto, para que ele traga um volume extra para garantir o fechamento do mês. A gente ouviu que a verba acaba sendo um instrumento para o diretor comercial fechar o mês. E pode ser que a sua empresa tenha isso e pode ser que você esteja confortável com isso, mas pode ser que você esteja desconfortável com isso. Então, por isso que a gente colocou como uma dor, né? Uma outra dor que surge, algumas empresas têm contratos com os clientes, contrato de comercialização. É uma verba que se investe todo mês, conforme a compra do cliente, geralmente sob faturamento, às vezes sob faturamento líquido, né? E essa verba é contratual, ela vai ser investida, porque comprou, tem que pagar, né? E o que acontece? Geralmente ela é uma caixinha separada. E tem empresas que reclamaram, cara, eu tenho um pote de verba só. Está tudo misturado e eu não consigo separar o que é verba contratual do que é verba extracontratual. E a verba extracontratual deveria ter regras diferentes, né? E controles diferentes. Então, essa é uma dor que apareceu na nossa pesquisa também. Pessoal, vai colocando aí para a gente quais são as dores que vocês têm, além dessas, né? Outra dor que surgiu. Na minha empresa, o trade marketing é quem controla as verbas. E quando eu preciso da verba, vendas, eu não tenho retorno. Ou ele não aprova, ou ele não demora para dar o retorno. Isso provoca um problema de agilidade na ponta, provoca um problema muitas vezes até do vendedor ser visto pelo cliente como alguém que não consegue tomar a decisão e não consegue, e precisa de outro, e demora, e acaba gerando uma imagem negativa para a empresa, de não ter agilidade, né? Uma outra situação que surgiu em alguns projetos que a gente lidou é que a verba ficava com o gerente de trade, ou mesmo com de vendas, mas enfim, deixa eu refrasear. A verba ficava com o gerente de trade e ele tinha que dividir isso com o gerente de vendas. E às vezes o gerente de vendas que tinha maior lábia, ou seja, tinha maior capacidade de argumentação para convencimento, acabava recebendo mais verba do que os outros. E naquele momento, parecia certo, por quê? Porque a pessoa contou uma história muito convincente e que fez com que ele recebesse uma verba maior. Só que isso desconfigura, desequilibra o processo de divisão de verbas e acaba fazendo com que gera um histórico de investimento desproporcional que depois pode dar algum problema. Então, a gente ouviu essa dor também de uma das empresas que a gente trabalhou, que dizia que isso era um problema que ele tinha que resolver, né? Ô, Jorge, Opa. Algumas contribuições que já chegaram nos temas que você já falou, só para acrescentar um pouquinho aqui. Legal. Algumas direcionaram aqui para a questão de ROI, né? Ou seja, que é uma parte posterior, né? Que uma das dores é como mensurar o retorno sobre esse investimento das verbas comerciais, né? De que forma garantir que esses investimentos, então, dão um retorno. A outra questão que apareceu, essa pergunta veio de algumas pessoas aqui, nosso colega Rodrigo Cato,
enfim, e mais alguns aqui. Tem bastante pergunta. Outra questão, Rodrigo Moura também tratou disso daí. Outra questão também que apareceu, também a nossa amiga aqui, Ana Barros, né, tá colocando que, às vezes, as verbas são sem propósito, como você falou, né, ela nasce, né, e é muito tática, né, a área de pricing não tem visibilidade do impacto, não consegue ver esse desbalanço na questão da política comercial. E uma outra questão também que está surgindo aqui é em relação a essa configuração da escolha das categorias, né, que é uma dor também, por aonde colocar o investimento, né, se ele é gerado por categoria, acredito eu, ou se ele é gerado por canal, eu acho que você vai abordar isso lá na frente, né, mas, enfim, relacionado aqui a como, talvez, gerar e como investir na categoria correta. E mais um ponto aqui do Rodrigo Moura, que é também, e isso também já apareceram alguns comentários aqui, que é esse percentual de verba de visibilidade versus de unidade vendida, essa remuneração, às vezes, por unidades vendidas versus a verba estratégica, né, e quando mistura, ele está colocando, isso aqui vira um ralo de dinheiro, né, que essa complica a gestão. Então, várias questões que estão aparecendo aqui, outras estão chegando. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai procurar abordar todas elas, e algumas mais, outras menos, mas todos pontos muito importantes, né? Vamos falar sobre a maior parte disso aqui. Aqui um ponto que... O último ponto, Jorge, desculpa, o último ponto aqui, ó, que chegou do Pauliani aqui, que é bem legal também, que como um dos pontos que ele está trazendo é que muitas vezes esses investimentos, nessas verbas, são utilizadas para baixar preço, né? Diretamente as coisas. Isso. E que em outra instância poderia ser para ações de sellout, né? Para chegar no shopper, né? Para gerar atividades, e aí vem o ROI de novo, enfim. E que acaba indo muito para corrigir as questões de pricing, tá bom? Eu já volto já. Vou falar sobre isso também. Então, uma das dores que surgiu é que as verbas para ação de sellout acabavam sendo utilizadas para ação de sell-in. Que, assim, tem empresas que são estruturadas e dizem, olha, eu tenho essa verba aqui que é para ação de sellout, e tem dois tipos de verba de ação de sellout. Tem a verba de preço e a verba de atividade de valor, que é uma verba para fazer um ponto extra, para fazer uma exposição diferenciada, para fazer um encarte, enfim. E aí, a dor que apareceu aqui puxa, eu dou verba para fazer ação de sellout, só que o vendedor negocia com o comprador que ele vai pagar essa verba no pedido, ou seja, por caixa comprada. E aí, não necessariamente a atividade de sellout acontece, né? Então, um tipo de negociação que acontece, que a pessoa que falou dessa dor para a gente estava incomodada por não conseguir fazer com que as ações de sellout acontecessem, porque o dinheiro era usado para outro fim. Outra dor que a gente recebeu é de não existência de critérios para alocar as verbas por canal, por cliente, por categoria, né? Muitas vezes, vamos colocar para o cliente como exemplo, né? Vamos supor que um gerente nacional, um gerente regional recebe uma quantidade X de verba para fazer as ações do mês ou do trimestre, e se ele decide alocar de maneira desproporcional, então não tem critério, o critério é da cabeça dele, né? Pode até ser um critério válido, mas não é um critério padrão da empresa, não é um critério que possa ser auditado, não é um critério que possa ser questionado, porque ele toma a decisão com autonomia. Então, isso surgiu também como dor na nossa pesquisa, né? Outra dor que sempre, que aparecia mais no passado, quando tinha menos sistemas de controle, né? É a questão de estourar a verba, né? Seja estourar a verba porque não tem um controle, mas às vezes porque você acaba se comprometendo com o cliente com mais dinheiro do que é gerado, e aí vira um problema. Muitas pessoas transformam esse problema em algo que passa para o ano seguinte, que passa para o gestor que vai assumir a conta depois que você saiu. A gente escutou de tudo no mercado, né? Então, como é que eu tenho um sistema que não estoure, né? Esse aqui é chave, né? E é crítico, né? Clientes que não entregam contrapartidas pelo investimento. Então, eu tenho lá uma verba e ela acaba sendo incondicional, né? Seja a verba adicional, seja a verba regular, né? Tudo isso aqui são dores que a gente ouviu. Esse aqui também é bem interessante. Algumas empresas fazem com que a verba seja usada para dar desconto. Então, você pode dar um desconto para o cliente, mas você vai pagar com verba, né? Só que aí, se a ação é sucesso, a verba estoura e acaba a verba para fazer outras ações, né? Então, mesmo quando a verba para preço é oficializada, ainda gera um problema,
Porque se você não controla e não coloca parâmetros, você acaba estourando a verba por causa de uma ação que deu certo. Você deveria estar feliz com que a ação deu certo e acaba ficando sem dinheiro para fazer outras ações. Ô Jorge, uma contribuição aqui também da Vânia Lúcia e do Fábio Baldin, que esses investimentos, muitas vezes eles são vistos como bonificação e tal, desconto e tal, ele acaba sendo utilizado muito para o sell-in e não acontece no sell-out. Ele até dando um exemplo aqui especial dos distribuidores, né, que eles vão guardando esse recurso e depois fica difícil controlar até que ponto isso vai para ponta, não vai para ponta e vira uma espécie de desconto para negociação, que é um pouco do que você falou aí agora, né? Legal. A gente vai falar agora de um sistema, de um modelo de como organizar um processo de gestão de verbas, tá? É um modelo, assim, pelo tempo que a gente tem aqui, é um modelo que vai englobar conceitualmente tudo que tem que ser feito, mas tem tantos detalhes que pode ser que a gente não consiga responder todos esses questionamentos que vocês estão colocando, são muito ricos, tá? Mas vamos lá, vamos mostrar esse modelo para vocês. E me digam aí, está boa a velocidade? Querem que eu fale mais rápido, mais devagar? Vocês me avisam aí, porque a gente está aqui à disposição para fazer o melhor possível para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de verbas, tá? Mas antes de falar sobre tipos de verbas, eu trouxe uma pesquisa que foi feita pela Kantar Retail. Ela não é uma pesquisa muito recente, confesso, mas ela mostra uma constância, um equilíbrio no percentual de trade spending. O que é o trade spending? Né? É a somatória de todo o investimento que é feito em ponto de venda, em cliente, seja com materiais de merchandising, seja com investimento para compra de espaços, para participação em contratos de contrapartidas de execução e etc. E veja que ao longo do tempo, aproximadamente de uma maneira estável, 16% a 17%, isso aqui foi um estudo feito nos Estados Unidos, né? 16% da receita bruta das empresas era investida em verbas, com verbas para fazer a execução no ponto de venda. 16% é muito dinheiro. Imagina, 16% do seu faturamento. Né? Isso tem que ser calculado o ROI disso, tem que ser entendido aonde esse dinheiro está usando, senão vira uma quantidade muito grande de dinheiro para não ter controle. Né? E dentro de pesquisas, aí essas não da Kantar, mas nossas, que a gente fez em nosso histórico, a gente chegou à conclusão de um dos comentários que um dos nossos... uma das pessoas que está na audiência, não vou lembrar o nome agora, acho que foi o Rodrigo, comentou. A gente entendeu que 70% das ações vão para preço. E por que elas vão para preço? E quando eu falo vão para preço, às vezes de uma maneira direta, às vezes de uma maneira indireta, né? A maneira direta é quando você vai lá e negocia, por exemplo, uma verba em reais por unidade vendida de uma ação de sellout. Mas a indireta é quando você coloca lá no seu relatório de compliance da verba que você comprou um ponto extra. Mas o ponto extra você ganhou. Na verdade, o que você pagou foi a redução de preço. Só que aparece como se fosse verba de visibilidade. Na verdade, é verba de ação de preço. A gente foi a fundo e descobriu que 70% do dinheiro acaba indo para preço. E se está indo para preço, provavelmente é porque tem algum problema com o preço, né? E você está fazendo um mau uso da verba. Então, é melhor, nesses casos, é melhor você ir lá e resolver a questão do preço da sua política comercial e não usar a verba para tapar um buraco que possa estar sendo criado, né, por isso. Mas aqui foi para trazer a relevância. Quais são os tipos de verbas que a gente encontra? E aí eu vou mostrar um modelo que assim, a maneira como você classifica as verbas da sua empresa vai depender muito do seu modelo de negócio, da sua história e tudo mais. Mas a gente percebeu que tem alguns padrões, né? Que padrões são esses? Primeiro, existe uma polarização entre o que são verbas de trade e verbas comerciais. Tipicamente, verbas de trade, apesar de estarem na mão do trade, elas são utilizadas para fazer negócio com os clientes, né? Mas são verbas que são estratégicas, que são alocadas com a categoria e que têm aí objetivos para gerar ações promocionais, enfim, e ajudar a atingir o resultado. E verbas comerciais, muitas vezes as empresas têm uma verba tática, uma verba que está na mão do vendedor e que não necessariamente está atrelada com categoria, está atrelada mais com o cliente. E sim, acontece no mercado. Se é certo ou errado, eu não vou entrar no mérito neste momento, né? Mas são diferentes. Tem um outro tipo que são verbas pagas a clientes e verbas pagas a terceiro. Isso aqui é muito importante porque
na maioria das empresas, o DRE, o P&L, a verba paga cliente, ela é um redutor de net sales, ela é um redutor de venda, de faturamento líquido, né? Então, ela tem que ser alocada diferente, ela tem que ser gerida diferente. Enquanto a verba paga terceiro, entra em outro lugar no P&L, entra lá embaixo, né? Junto com as verbas pagas a agências, né? Algumas empresas, inclusive, pagam promotores como sendo verbas, e ela entra como verbas pagas a terceiros. Então, essa alocação é importante. E muitas vezes as empresas não somam essas verbas para entender qual é o total de investimento. Naquele gráfico que eu mostrei da Kantar, está somado a verba de trade com a verba comercial, é tudo que vai para o ponto de venda. Um outro tipo de alocação, que algumas empresas é fundamental, são verbas extracontratuais e verbas contratuais. Como eu comentei antes, a verba contratual, você já assinou um contrato, supostamente naquele contrato já tem uma equação de equilíbrio, onde a contrapartida que você vai receber, ela dá payback naquele investimento. Então, esse é um pote de dinheiro. E o outro pote de dinheiro é que você coloca em cima disso, né? E que tem que ter, né, critérios claros para o que você vai ter de resultado dessa verba ou de utilização dela, né? Um outro tipo de classificação é verbas que são pagas on-invoice e verbas que são pagas off-invoice. Como assim verbas on-invoice? Existem muitas negociações aí no mercado de clientes de varejistas que negociaram de transferir a verba que é paga por, né, off-invoice, em depósito, para um desconto em nota. É a mesma verba, mas foi calculado lá o percentual de desconto que equivale. Por quê? Porque isso traz, dependendo da categoria, benefícios tributários para ambas as empresas, tanto para o varejo quanto para a indústria, né? Qual o cuidado que tem que tomar com isso? É que, quando é off-invoice, você tem ainda a possibilidade de só pagar se o cliente executar aquilo que vocês combinaram, né? Enquanto que na on-invoice já foi pago, porque já saiu direto no desconto. Além da possibilidade de tudo virar preço, porque quando a verba é off-invoice, você ainda pode fazer negociações que são negociações pontuais para visibilidade, pontuais para ações de giro especiais, promoções. Enquanto vai para o on-invoice, já perdeu tudo, né? Então, olha só, né, aqui a gente tem uma situação de polarização. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, coloquem aí no comentário para a gente, quais desses tipos de verbas vocês usam nas empresas de vocês, né? Tem alguma oportunidade nessa utilização? Porque o que a gente percebeu é que isso tudo é um grande mosaico, né? Existe tudo isso ao mesmo tempo e tem que ser entendido para que o papel de cada verba e a utilização dela seja separado, de tal maneira que não haja confusão entre, por exemplo, a maneira como você paga a verba, se é off-invoice e on-invoice, e se ela é de trade ou comercial, e assim por diante. Então, um dos primeiros exercícios que a gente faz quando entra num cliente para fazer um projeto de gestão de verbas é classificar as verbas, e essa é uma das maneiras. Eu nem comentei aqui uma outra, que é verbas visíveis ao shopper versus verbas não visíveis. Tá aqui, ó. Ainda existe uma outra classificação mais avançada, que é o seguinte: tem investimento que é visível ao consumidor e tem investimento que não é visível ao consumidor. Exemplo, se eu compro um ponto extra, isso é visível, o consumidor, o shopper está vendo. Se eu pago um acordo logístico, o shopper não está vendo isso. Então, há empresas que classificam dessa maneira para poder garantir que, ao longo do tempo, os investimentos visíveis ao consumidor são prioritários e ganham força. Se você não está medindo isso, tem chance de você, ao longo do tempo, estar gastando mais, só que está gastando do jeito errado, de um jeito que não é visível ao consumidor, né? Campanha de... Oi, pode falar. Algumas contribuições aqui, né? E o pessoal vai até interagindo entre si aqui, que é legal. Mas uma questão que a Tânia Miné, nossa amiga, perguntou aqui, e as verbas do calendário promocional, né? Aí um pouco você já abordou. É claro que, e aí colaborando com a questão do Pauliani, né? Ele, na visão dele, algumas parecem se sobrepor. Sim, porque aqui, né, nós temos aqui pincelando modelos de como você aloca, como você trata, né? Então, de fato, você pode ter uma verba of invoice para trade, você pode combinar esses elementos, né? O que o Jorge está falando é que é um cubo e que você precisa organizar. Essas do calendário de trade, até a própria Isabela, que também colega nossa aqui, né, respondeu, né, que ela entende que estaria nas verbas de trade. Então, eu queria seus comentários sobre esses pontos deles. Então, excelente ponto. Na verdade, isso aqui é uma visão simbólica que a gente trouxe para mostrar a polarização, né? Então, existe... Deixa eu até aproveitar aqui. Opa, desculpem, gente. Existe... Só um instantinho.
por exemplo, a verba de trade, ela polariza com a verba comercial, porque uma está na mão de uma equipe e outra está na mão de outra. Mas a verba de trade pode ser uma verba paga cliente ou pode ser uma verba paga fornecedor. Então, o modelo mais próximo da realidade seria com todos esses círculos se cruzando, né? Aqui a gente está mostrando mais a polarização, para você ter o olhar, para quando você troca o óculos, você enxergar o que é verba paga cliente e o que é verba paga terceiro. A verba paga cliente influencia diretamente o P&L do seu cliente. A verba paga terceiro já tem um rateio, né? Para você bater o olho no seu investimento e ver o que eu invisto em contrato e o que eu invisto em extra-contrato. Está equilibrado isso? Eu estou investindo demais em contrato e de menos em extra-contrato? Quais as vantagens e desvantagens? Então, são lentes polarizadas que você pode usar, dependendo da necessidade da sua empresa, para clusterizar as verbas. Mas existem modelos onde isso tudo é um grande mosaico e o cruzamento desses círculos acaba gerando várias classificações. Não é necessário fazer esse cruzamento total, depende muito do caso da empresa e como a situação está e qual o problema que ela quer resolver. Okay? E até uma contribuição da Adriana Souza aqui, que é bem importante, que ela diz, né, que são muitos tipos de verbas, o ideal é ter um menu com conceito para cada uma delas e a forma de utilização, que é o que você vai abordar, né, porque de fato aqui é importante ter esse entendimento para você, depois que monta a tua estratégia, como que você aloca e que percentual de cada caixinha faz sentido para o teu negócio, para a tua estratégia. Né? Exato. E respondendo a Tânia, o calendário promocional, assim, pode ser também uma combinação de verbas, né? Tipicamente, uma parte do calendário promocional está na mão de trade, porque trade é responsável por desenvolver materiais com agência, às vezes, em algumas empresas, é a verba de trade que é usada para pagar os encartes exclusivos ou as ativações extraordinárias que são feitas nas lojas conceito ou nas lojas alvo, né? Mas tem uma parte da verba comercial que muitas vezes entra também, seja verba comercial de desconto, seja verba comercial de campanhas de incentivo, seja... Aqui também tem verba comercial que entra no calendário. Então, o calendário promocional é uma ferramenta da empresa para atingir o seu plano de negócios e ele precisa de verbas para ser executado. E muitas vezes a verba ela acaba sendo combinada. Tem empresas... Eu trabalhei na época que eu trabalhei na Coca-Cola, foi quando o Walmart implementou a estratégia de passar todas as verbas para o One Invoice, todas as verbas para a nota. Era o famoso Everyday Low Price, né? E independente de eu concordar ou não com o que foi feito é acabar com a verba One Invoice desse cliente. E o calendário promocional estava todo consolidado dentro daquele desconto ou daquele preço especial que o cliente recebia em função dessa negociação. O mais importante é vocês terem noção dessas diferenças para entender o que faz sentido para o negócio de vocês. E agora, como alguns de vocês comentaram, o mais importante é ter um processo, né? E os elementos-chave de um processo, a gente organizou aqui em 4 elementos, né? 4 elementos a considerar, ou 4 pilares no processo de gestão de verbas. Existe a necessidade da sua empresa ter clara qual é a originação da verba, né? Da onde vem a verba? Tipicamente, uma verba de trade ou uma verba de categoria, ela nasce no P&L da marca, né? Ou no P&L da categoria, né? No DRE da categoria. Então, eu até lembro de um caso que o Henrique contou para a gente, de um projeto que ele trabalhou, em que os promotores eram pagos para uma agência, então era uma verba, né? Era uma verba que ficava lá na linha do P&L ou do DRE, lá no final, reduzindo a lucratividade, a margem de contribuição, menos essas verbas, né? E aí o diretor ou o presidente perguntou, o que acontece se eu acabar com essa verba? Tinha que ser defendido, né? Então, por quê? Porque se eu acabar com essa verba, vamos supor que seja 5% do faturamento para pagar promotor. Se eu acabar com esse dinheiro, o que eu perco, né? Porque eu estou enxergando que eu ganho 5 pontos percentuais de lucro. Então, teve que ser defendido. Então, para mim, a originação é importante, porque se ela é originada por categoria, e a categoria tem que entregar um resultado, então a originação dela acaba sendo um processo que tem que ser entendido, né, para você conseguir saber quanto que vai ter de verba ao longo do ano, para você saber quanto que você pode se comprometer com as ações que eventualmente sejam ações que possam gerar tanto resultado que consumam mais verba, né? Um segundo pilar é o pilar da distribuição. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pelos próximos slides, porque eu já explico tudo isso, né?
Então, a originação, então as perguntas que você tem que fazer na sua empresa é como é que a verba é originada, de onde ela vem? Quais são os fundamentos utilizados no processo de aprovação desse PNL? Essa verba, quando entrou lá no PNL, ela entrou com qual fundamento, com qual premissa de sucesso? Isso tem que ser pensado, porque isso vai influenciar a maneira como você deve distribuir e a maneira como você deve utilizar essa verba. Elas são fixas ou variáveis? Há empresas que tem uma verba lá que é orçada em percentual. Então, ela é variável. Quanto mais você vende, mais verba você vai ter. Há empresas que não, que a verba é orçada como fixa. E você não pode estourar. Então, isso muda a maneira como você acaba criando os próximos processos, que são os de distribuição, alocação e utilização. Né? Ela é uma verba que reduz receita ou ela é um investimento? Se ela é um investimento, ela tem que dar ROI. Qual o ROI que se espera, né? Ou ela é uma despesa? Isso tudo são perguntas que um processo de gestão de verbas completo, ele tem essas respostas claras, né? Para toda a organização, principalmente para quem é o dono da verba. Um segundo, e por favor, façam comentários aí do que vocês acham que vocês podem agregar ou dúvidas sobre cada um desses pilares. Um segundo pilar que eu costumo colocar é o pilar de distribuição, né? Que é como é que você orçou a verba lá. No PNL. Como é que você distribui isso ao longo do ano? Como é que você distribui essa verba entre canais, entre clientes, entre vendedores? Né? Ela é proporcional a volume ou faturamento? Ela é distribuída com base no histórico ou com base na meta? Ela é uma negociação transacional, ou seja, a cada trimestre, cada gerente de vendas vai negociar para ver quanto de verba ele tem direito? Ou ela tem critérios estratégicos e automáticos? Né? A gente vai apresentar um case para vocês, onde a negociação era transacional e isso gerava um problema para a empresa. E foi feito um desafio para as equipes de trade, de finanças e de vendas para criar um modelo diferente que fosse mais estratégico e menos dependente de negociações transacionais entre as áreas da empresa. Então, a distribuição é um outro processo, é um outro elemento importante num processo de gestão de verbas. Tem que estar claras essas respostas. Tem uma outra um elemento que é importante, que são as regras de utilização. Né? Então, ok, eu distribuí determinada quantidade de verba para um cliente ou para um gerente nacional de um canal. Quais são as regras para a utilização? Quando que ele pode utilizar e como que ele deve fazer? Por exemplo, essas verbas têm que ser exclusivas por marca ou elas podem ser utilizadas num modelo de compartilhamento de ações? Existem contrapartidas que são obrigatórias, reciprocidades? A verba pode ser utilizada em sell-in ou é obrigatória em sell-out? Eu posso utilizar a verba para preço, para visibilidade? Vale a pena separar? Quem autoriza a utilização da verba? Quem comprova a utilização da verba? São perguntas que têm que ser respondidas em um processo de gestão de verbas. Henrique, alguma dúvida por aí? Algum comentário? Provavelmente não. Será que o Henrique caiu? Ô, pessoal, desculpa aí, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Você está no mudo. Ô, pessoal, peço só um perdão que está tendo um Desculpa, problema mas aqui. a minha internet... Para mim está oscilando bastante o sinal aqui. Tem sim. Bom, o nosso colega aqui, Francisco Mazzoni, ele está trazendo um ponto que você abordou, mas que vale a pena enfatizar, que é da originação, né? Em relação à originação da verba por marca. Se, dependendo do poder da marca, da força da marca, o ciclo de vida de produto pode ser um dos critérios para a originação, né? E a outra do Pedro já é na outra parte, que é de como implementar uma cultura de ROI, que acho que você vai abordar lá na frente e tal, né? Parte depois de monitorar essa utilização, esse investimento, né? Mas são dois ganchos aqui de pilares distintos, né? Legal. Deixa eu falar um pouquinho de monitoramento. Então, o quarto pilar é monitoramento. E na nossa experiência, dependendo da maturidade da empresa, existem 3 níveis de monitoramento. A maioria está no nível básico, que só controla se a verba estourou ou não, né? Tipicamente, empresas que estão nesse nível estão trabalhando mais para garantir que a verba é usada, ou seja, não pode nem sobrar nem faltar, né?
já existe um nível intermediário onde se faz uma análise detalhada se está se respeitando a alocação por canal, por categoria, percentual sobre a receita. Muitas empresas têm um indicador de verba que soma todas as verbas e constrói um grande indicador de percentual de investimento sobre a receita líquida. E esse percentual de investimento é o grande KPI da utilização de verbas. E ele é que tem que ser batido e, via de regra, todo ano ele tem um desafio para ser diminuído, né? Por exemplo, se esse ano eu gastei 12%, eu investi, 12% sobre a receita com verbas totais, provavelmente no ano seguinte eu vou receber um challenge, né? Um desafio para reduzir um pouco, né? E aí o avançado é onde entrou a pergunta do colega, que é quando a empresa não se contenta com atingir indicadores médios, mas analisa o ROI, principalmente das atividades maiores, das atividades mais relevantes, né? Que são atividades que trazem uma alocação de verba maior. A gente acabou de fazer um projeto numa grande multinacional em que a empresa estava com um grande desafio, que era o desafio de eu estou investindo um dinheiro grande e eu não tenho a menor ideia se as atividades estão dando retorno, né? E aí foi um trabalho bastante detalhado de olhar atividade por atividade e ter certeza que a gente sabia qual era o investimento específico daquela atividade, porque muitas vezes nem isso está claro, porque você paga um bolo de dinheiro para o cliente e lá dentro tem um monte de atividades. E também um trabalho detalhado de entender qual é o baseline, né? Quanto que teria vendido se eu não tivesse feito a atividade? Para poder calcular a receita incremental, o lucro incremental e ver se teve ROI. São poucas as empresas que fazem o ROI de maneira estruturada. Algumas, as melhores, fazem o ROI das grandes atividades nacionais, atividades de maior impacto, né? E o resto do dia acaba sendo o dia a dia mesmo. Opa. Perfeito. Alguns pontos aqui, né? O Alexandre, ele está trazendo uma visão, né, do pricing, né? E a pergunta dele é se a área de pricing deveria ser envolvida, ou deveria controlar, ou deveria ser responsável por todo esse processo dentro da empresa. Seria o pricing que deveria fazer isso? É a pergunta dele, né? E outra contribuição do nosso colega aqui, o Luiz Pesseguini, um abraço para ele aqui. Ele está dizendo que a verba trimestral era disponibilizada na organização que ele trabalha, né? Priorizando as marcas que trazem melhor ROI e um mix, envolvendo um mix em cada proposta, né? Um mix, acredito, do pedido, né? Então, são elementos aqui. Eu só, apoiando no que o Jorge falou, né? Esse conceito de ROI, ele é avançado. Eu não sei se, pelo que eu sei, e que a gente vê por aqui, a maioria das organizações não chegou nesse ponto tão avançado ainda. E um gancho que fica também para uma próxima oportunidade é que esse tema de ROI é tão específico que muitas vezes o que a gente vê é a teoria do próprio cálculo do ROI, né? Que como que ele é calculado, qual que é o mecanismo de avaliar esses baselines anteriores. Então fica também um gancho, uma oportunidade para o futuro a gente voltar nesse tema aqui. Eu até te diria, Henrique, que a gente já pode definir que o próximo workshop nosso vai ser só sobre ROI, porque esse é um assunto que vai mais de hora para falar. É verdade. Sobre. Então, só obrigado. Vou até contar uma história rápida aqui. Desculpa, Jorge, só pegando esse ponto. Uma historinha rápida aqui. Uma vez eu estava com o Jorge numa empresa, num projeto, e nós entramos lá, era uma sala grande, tinha bastante gente, né? De alto nível da empresa. E a gente foi questionando, o ROI a gente entende, a gente tem dúvida de outras coisas, né? Passado um tempo ali, a gente fez uma pergunta aqui, outra ali, um exemplo aqui, outro ali, e concluímos todos que a metodologia estava inadequada, que o cálculo não estava correto, né? E esse foi o grande aprendizado do projeto, né? Então, fica aqui um convite para a próxima etapa aqui, da gente abordar esse tema que está tão falado aqui nos comentários aqui. Isso. Eu tenho medo de ter perdido aí a última pergunta que você colocou. A pergunta foi do Alexandre, sobre se, na sua visão, né, é a área de pricing que deveria controlar tudo isso, ou deveria ser envolvida, ou não, enfim, a questão dele é o papel do pricing nesse processo. Olha, é uma pergunta... De todos esses pilares que você trouxe aqui. Legal, é uma pergunta interessante, né? O pricing, é evidente que o pricing tem... perdi o meu foco aí. É evidente que o pricing está envolvido com esse processo. Mas na nossa visão, né, ele está envolvido mais no pilar estratégico do que no pilar operacional.
Por quê? Porque, assim, a definição do nível de investimento e a definição... Eu vou até dar um passo atrás e colocar o seguinte. A gente fez um projeto numa empresa onde a área de Revenue Management, que muitas vezes é a própria área de Pricing, né? Às vezes elas se confundem em termos de nomes, ela queria saber qual era o papel dela no processo de ROI, que tem a ver com o processo de verbas, né? E a gente entendeu o seguinte, olha, tem uma parte do processo que é de definir diretrizes, de definir quais são as atividades que dão mais ROI, para que você passe isso para a equipe comercial como sendo uma diretriz. Façam mais desse tipo de atividade que vocês tenham a chance de conseguir muito melhor uso da sua verba, porque essas atividades, historicamente, geram um retorno maior. Para chegar nessa conclusão, tem um misto de ciência e arte, né? E a gente costuma dizer que a ciência está mais na mão do pricing, e a arte está mais na mão do trade, né? Que é a ciência de vendas, né? Que a ciência é a estatística, é entender o que está acontecendo, é ter sistemas que controlam os investimentos e que você consegue saber e consegue calcular de maneira inteligente qual é o baseline de cada categoria em cada canal e consegue calcular, então, o retorno de cada atividade. Agora, a arte está em transformar tudo isso num guideline, num book que você possa passar para a equipe comercial e dar orientações para a equipe comercial e para a equipe de trade, de como eles devem usar o dinheiro no futuro, né? Porque você tem um histórico de como é que funciona o retorno e tal. Então, na nossa visão, né? Pelo menos quando o assunto é ROI, é um trabalho que o pricing e trade trabalham juntos para definir esse book, né? Esse guide, né? De utilização. Com relação ao do dia a dia, eu vejo mais o pricing tendo KPIs, né? De pricing mesmo, né? Ou seja, KPIs de atingimento dos preços ao consumidor, KPI de atingimento do mix e da rentabilidade dos negócios, e a verba acaba sendo um dos elementos desse. Então, eu não vejo o pricing olhando o processo como um todo, mas participando nas decisões estratégicas que são feitas a cada ciclo ou a cada ano para poder definir os critérios. Concorda, Helene? Faz sentido? Com certeza, eu acho que fica duas oportunidades aqui. Uma, a metodologia, a análise de ROI, eu vou abordar um pouquinho aqui rapidinho. E uma outra questão aqui, também que anotei aqui, Jorge, uma oportunidade, essa é a questão de papéis e responsabilidades, né? Porque o próprio Sérgio está contribuindo. Uma da dificuldade que temos é alinhar a gestão comercial versus o trade versus o pricing, áreas distintas que atuam de óticas diferentes, né? Então, assim, fundamentalmente, o que é legal colocar é que alguém vai ser responsável pelo critério de originação. Alguém vai ser responsável pelo critério de distribuição e de alocação com as escolhas. E alguém vai ser responsável pela execução e alguém pelo monitoramento. Esse alguém, área ou, enfim, funções, é que é importante entender o papel de cada um para determinar quem vai fazer. E o como vai fazer, aí entra na questão dos métodos e dos níveis, como o Jorge colocou. A gente, só para não perder aqui o gancho, a gente falou algumas vezes em baseline, esse assunto vai ficar para o próximo de ROI, mas o importante é entender o seguinte, só um gancho aqui, um spoiler para o próximo, então. É que baseline, gente, é assim, tudo que você investe hoje vai criando um histórico de volume, de sell-in, né, de caixas vendidas, e um histórico de investimento. Quando você puxa um histórico para calcular ROI, é muito importante entender que se você não excluir, não tiver mecanismos para eliminar esses investimentos versus outras questões que estão envolvidas, muitas vezes você pode entender que fazer algumas análises equivocadas, né? Então, isso fica como um gancho para um próximo etapa, mas na medida que você vai evoluindo e se aprofundando mais cientificamente, se faz necessário a aplicação de conteúdos e temas mais específicos. Então, fica aqui dois ganchos aqui, papéis e responsabilidades de cada área, cada função, e a questão de análise de ROI e os mecanismos para isso, tá? Joia, joia. Gente, eu vou entrar agora rapidamente no case, num caso real, que a gente chamou de inovação no processo de gestão de verbas. Como esse case é antigo, talvez não seja a inovação, para a época foi uma inovação. E talvez alguns de vocês até estejam familiarizados com alguns dos conceitos que a gente vai colocar aqui como inovadores. Eu vou passar para vocês o case e talvez isso faça com que vocês consigam fazer correlação com o negócio de vocês, da empresa de vocês. Então, nós estamos falando de uma empresa multinacional de bens de consumo, tá? Que faturava, na época, pouco menos de 1 bi por ano, e tinha mais de 10 categorias,
Cada categoria tinha uma lucratividade e um nível de investimento diferente. Olha que interessante aqui essa tabela. Isso aqui é dado real, tá? Eu não falei o nome da categoria para vocês não identificarem a empresa. Mas o Trade Funds, que a gente chamou, que são as verbas comerciais ou de trade, havia categorias que tinham 11%, 20% sobre a receita de investimento. A maior categoria de todas era 11,5%, e na média 13,8%. Eles tinham 5 canais de vendas: alimentar, atacado, distribuidor, farma e key account. E esses canais tinham estruturas comerciais, né, diferentes, e a importância do canal. O papel estratégico do canal era diferente para cada categoria. Algumas categorias dependiam muito do atacado, outras nem tanto. Algumas categorias dependiam muito do farma, outras nem tanto. Então, o processo de investimento tinha que levar isso em conta, mas não necessariamente estava levando. A estrutura de trade marketing nessas empresas era muito robusta. Essa era uma empresa que estava avançada no tempo com relação a trade. Porque já tinha uma área de trade categoria super robusta e uma área de trade canal. A área de trade categoria respondia para trade, mas tinha linha pontilhada com marketing, e a área de trade canal estava dentro da estrutura comercial. Então, olha só, já estou colocando aqui um ponto. Existia o quê? 2 trades. Será que eles estavam harmônicos nas suas decisões sobre o que eles achavam que era a alocação correta das verbas? Nem sempre, né? E eles também estavam avançados do ponto de vista de planejamento. Eles tinham um processo trimestral de planejamento e alocação de verbas. Hoje pode parecer a coisa mais normal do mundo ter um processo trimestral, mas na época era algo que eles estavam na frente do tempo. Mas apesar de estarem à frente no tempo, eles não estavam satisfeitos, né? Não estavam satisfeitos. Eles tinham, esse aqui era mais ou menos, à direita aqui, a estrutura do P&L deles. Eles tinham, e por que eu estou mostrando isso? Porque eles tinham vários tipos de verbas. Eles tinham verbas táticas, tinham verbas táticas de trade, de cliente, tinha contratos, eles tinham descontos de canal, descontos táticos, que são descontos que tá na mão de vendas para fazer o que precisar fazer para fechar o volume. Bonificações era um tipo de verba. Então, eles tinham uma multiplicidade de tipos de verba, muitos controles para fazer. Como tinham muitas categorias que eu mostrei no slide anterior, eles tinham muitos gerentes de marketing ou de trade liberando verbas para vendas. E cada gerente de marketing e cada gerente de trade tinha seus próprios critérios e sua própria maneira de estabelecer metas. Então, isso também gerava uma situação de que o gerente de marketing o gerente de vendas tinha que entender critérios e metas diferentes e condensar isso para levar para o seu cliente. Também gerava um pouco de ruído, né? E essa aqui era uma das maiores oportunidades. Existia uma negociação trimestral para a liberação de verba. Existia um processo onde a cada 3 meses a equipe de cada categoria sentava com a equipe de cada canal. Então, você imagina a confusão, né? São 13 categorias, 5 canais. E cada um fazia uma negociação. A meta que você vai ter para o próximo trimestre vai ser essa, e a verba que você tem é essa. Não, eu preciso de mais verba, senão não consigo bater a meta. E acontecia uma negociação. Essa negociação fazia com que não existisse, consequentemente, que não existisse estratégia no direcionamento da verba. A verba era transacional, porque cada trimestre era uma negociação. Não tinha inteligência de cliente, inteligência de canal, inteligência de categoria aportada ao processo de distribuição das verbas. E também tinha uma incerteza da equipe comercial quanto ao investimento futuro. Imagina que se a cada trimestre tem uma negociação, como é que eu vou saber se eu vou ter dinheiro no trimestre que vem? Como é que eu vou montar um plano de longo prazo com o meu cliente se eu só tenho curto prazo, que são 3 meses na minha frente, né? Então, essa falta de previsibilidade fazia com que a própria conversa com os clientes não fosse de longo prazo. Acaba sendo, essa questão de ser transacional acabava sendo levada ao cliente, né? Fora, e mais um detalhezinho pequeno, mas que também tinha, que era uma mistura de conceitos, né? Verba é verba, forma de pagamento é forma de pagamento. Quando você chama bonificação de um tipo de verba, você está misturando conceitos. Na nossa visão, bonificação é uma maneira de pagar uma verba, né? Ainda existem empresas que usam essa maneira. Ainda existem empresas que preferem pagar com produto, ao invés de pagar em dinheiro. E vem vantagens nisso. Não vamos entrar nessa questão se é bom ou ruim, mas o fato é que não era muito bom porque era misturado 2 conceitos, né, que não eram bons. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu, na época, um desafio.
Qual que era o desafio? Vocês têm que reformular o modelo. Que modelo? De geração, de alocação e utilização das verbas de trade para aumentar o dinamismo e a autonomia da equipe sem perder o controle. Não parece algo meio que não combina, né? Eu tenho que dar... O que é dinamismo? Velocidade. Eu não posso ter eu querer usar um dinheiro e precisar de 3 meses para decidir se eu posso ou não. Autonomia. Eu tenho que ter um sistema em que o vendedor possa tomar decisão. Ele não precisa pedir autorização toda hora para todo mundo. E controle. Isso tudo tem que acontecer de tal maneira que existam mecanismos para tanto o vendedor, quanto o trade, quanto finanças, saberem o que está acontecendo, né? E como fazer tudo isso, né? O modelo tinha que ser reinventado. E foi aí que veio a solução. A solução que foi criada na época passou por algumas etapas. A primeira etapa foi várias dessas caixinhas de desconto, a gente chamava de caixas de desconto, né? Ou de verbas, foram unificadas num único pote de dinheiro que foi chamado de trade funds, ou fundos ou verbas de trade, né? Então, essa conversão das 4 caixas para uma só gerava simplicidade no controle, na originação e tudo mais. O segundo ponto que eu vou explorar no próximo slide é que foi criado um conceito de case rate, ou taxa de investimento, onde cada categoria e cada canal tinha a sua taxa de investimento. Isso gerava transparência, por um lado, porque todo mundo conhecia a taxa de investimento, não existia uma negociação transacional. E também gerava estratégia, porque conforme o papel do canal para aquela categoria, ou conforme a necessidade que a categoria tinha de avançar naquele canal, eu podia colocar uma taxa de investimento maior. Era transparente e era estratégico. Então, esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar foi criar um mecanismo de go live, que era, não é obrigatório, mas a gente resolveu fazer na época, que era o seguinte: se eu estouro muito a minha venda, eu consigo ter uma verba proporcional a mais. Então, isso me gerava a possibilidade que a gente chamou de go live, porque é como se fosse o seguinte: eu passei eu tenho um baseline de verba. Eu passei daquilo, eu começo a gerar mais verba, se eu vendi mais. Isso fazia com que eu pudesse fazer planos de longo prazo com os clientes. Por quê? Porque eu sabia que se a meta do cliente fosse atingida, eu ia ter a verba para pagar. Eu não ia precisar de uma nova rodada trimestral de negociação. Então, isso me gerava flexibilidade para sentar e fazer um plano com o meu cliente sem ter que pedir a bênção de ninguém, e me gerava previsibilidade, porque eu sabia quanto que eu ia ter de verba se eu batesse e se eu superasse o volume. Isso tudo junto fazia com que eu tivesse um planejamento muito mais de longo prazo, porque eu podia divulgar no começo do ano toda a verba. Eu não precisava divulgar só no começo do trimestre. E ainda assim, no começo do trimestre, eu podia divulgar se eu tinha verbas extras, que podiam fazer, então, um planejamento de longo prazo. Mas sempre a verba extra era apresentada como taxa de investimento. Deixa eu mostrar para vocês um pouco desse conceito aqui. É um exemplo, tá? Vamos supor que eu tivesse apenas 4 categorias, tá? E que tem uma determinada meta de volume e uma determinada verba alocada no P&L. E aqui eu tenho uma explicação de como é o mix de volume histórico, né? Então, veja bem, olha que interessante. Essa categoria 1, para ela, o estratégico era o atacado, mas o atacado não era o que tinha mais volume. Então, ela tinha que fazer uma alocação de verba que não podia ser proporcional ao volume, ao faturamento. Esta verba aqui tinha o key account como... Essa categoria tinha o key account como estratégico, mas ele era o que mais tinha volume, então tudo bem. E essa aqui, por exemplo, também tinha o farm e tinha tudo bem. Esse primeiro print aqui mostrava o desafio de alocar as verbas. Então, o que foi criado? Ao invés de colocar um pote de dinheiro em cada canal, o que se fez foi o seguinte: definir um case rate, ou uma taxa de investimento, que era estratégico, e era o reais por caixa, né? Reais por caixa. Então, por exemplo, essa categoria 1, na média, ela tinha 30 reais por caixa de investimento. Ela alocou mais no atacado e menos nos canais menos relevantes estrategicamente. De tal maneira que eu tinha um incentivo para o atacado crescer versus o histórico.
Esse incentivo era um investimento maior. É claro que depois tem toda a parte de quais são as regras de utilização, mas pelo menos a alocação era estratégica. E o mais interessante é que era transparente, não era uma coisa que era uma negociação pontual, né? E assim por diante, cada categoria fez o uso da sua inteligência estratégica para poder chegar em qual era o nível de investimento ideal em reais por caixa. Pode estar parecendo meio óbvio para vocês, mas dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que alocar, tem que combinar as necessidades, né, de financeiras, que é do P&L de cada marca, as estratégias de crescimento para o canal e deixar um equilíbrio, porque não dá também para você eliminar o investimento de alguns canais. Uma vez que isso aqui estava pronto, a gente podia entregar isso ao campo, mas ainda tinha um desafio, né? E qual que era o desafio? O desafio é o seguinte, eu aloco com base, esse case rate com base no histórico ou com base na meta? E o que foi desenhado foi um meio termo, que é o que a gente chamou de go live, né? Então, o que cada cliente recebia era um saldo inicial de verba, que era um saldo inicial que era calculado a partir de um volume histórico com redutor. Por que com redutor? Porque caso aquele cliente tivesse uma queda de até 25%, eu estava garantindo, de uma certa maneira, que a rentabilidade desse cliente não seria afetada de maneira drástica, né? E se ele tivesse um crescimento? Aí entrava a questão do go live que eu comentei com vocês. Porque quanto mais ele vendesse, mais ele geraria de verba incremental. Então, essa questão do baseline reduzido foi uma maneira de proteger a rentabilidade, ao mesmo tempo dando flexibilidade e autonomia para a equipe. Eu montei aqui uma pequena planilha para mostrar mais ou menos como foi que isso era gerado. Então, eu vou tentar passar mais devagar aqui, mas assim, existia um histórico. Vamos pensar aqui que nós estamos falando de uma categoria e de um cliente, né? Existia um histórico, tá? Então, esse histórico era a base para calcular o baseline reduzido, que é esse aqui. Então, primeiro trimestre, o histórico era 70 mil caixas. O meu baseline reduzido era 53. Isso fazia com que eu entregasse na mão desse cliente, ou dessa equipe comercial, um saldo inicial, ou empréstimo, entre aspas, inicial, que era calculado com base nesse baseline. Então, eles recebiam 105 mil reais, porque nesse caso o case rate era 2. Né? Então, beleza. Ele recebeu 105. Terminou o primeiro mês, ele gastou 30 mil. Então, eu vou calculando o saldo. Chegou no final, ele gastou só 100 mil reais nesse investimento. Mas, olha, ele chegou a 90 mil caixas. Se ele chegou a 90 mil, ele superou o histórico de 70. Então, ele tem direito a um crédito adicional de toda a verba que foi gerada pelo Go Live, ou seja, por ele ter ultrapassado a base que foi usada de cálculo. Então, no começo do trimestre seguinte, ele acaba recebendo uma somatória desse saldo de 5 que ficou, do volume extra que ele teve, do investimento extra que ele teve, porque ele superou a meta de volume, e mais o empréstimo inicial do trimestre seguinte. Então, ele abre o próximo trimestre com 215 mil reais. É um trimestre que deveria ser mais forte, então ele começa a investir mais forte, só que não deu bem, não deu bom, deu ruim. Por quê? Porque ele não conseguiu vender o volume esperado. Ele teve uma queda versus o ano anterior. Essa queda fez com que ele tivesse, então, um gap. Ele acabou gastando mais do que ele recebeu. E ele gerou, com relação aos 75% que ele recebeu de base, ele ainda estava devendo 5 mil. Não tem problema. Isso corrige no trimestre seguinte, porque no trimestre seguinte ele recebe um investimento que é a somatória desse saldo negativo que ele tinha, com essa diferença que ele recebeu a mais, com o empréstimo inicial do próximo trimestre. Ele sabe que ele tem mais um trimestre para compensar essa queda de volume, senão ele vai ficar sem verba. E esse processo, do tempo foi ficando tão claro para a equipe, que eles faziam tudo isso de maneira fácil e simples, porque eles sabiam que quanto mais eu vendo, mais eu gero. Isso, inclusive, gerava, olha que interessante, vocês imaginam que, da mesma maneira como existe uma diferença de investimento por canal, existia por categoria. Então, as categorias que tinham mais case rate, ou mais investimento, ele usava no plano de negócios com o cliente para melhorar o mix. Porque ele sabia, cara, meu cliente, vamos supor que eu estou conversando com o Pão de Açúcar, vamos melhorar o mix, vamos juntos criar ações para melhorar o mix da nossa categoria A,
porque com a categoria A, um mix melhorado, eu consigo aumentar o meu nível de investimento contigo, consigo pagar as ações que nós estamos desenhando para esta categoria e consigo ainda gerar um saldo para fazer ações novas. Então, o discurso com o cliente também deixou de ser transacional e passou a ser um discurso de planejamento. Planejamento de ações, planejamento de utilização de verba e planejamento de mix lucrativo para ambos os lados. Então, foi um case de sucesso, gente, que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês, para que vocês pudessem ter uma ideia, né, de mecanismos, de uma certa maneira simples, que você consegue resolver essa questão de ter um critério de utilização e um critério de rateio mais estratégico e menos transacional, né? Deixa eu interromper aqui a apresentação para ver se vocês têm perguntas específicas sobre isso que foi apresentado. Oi, pessoal. Desculpe, mas eu tive problemas técnicos aqui. Eu fiquei fora por um tempo aqui e estou voltando agora. Então, eu perdi um pouco o histórico das perguntas que vocês enviaram aqui. Você lembra que horas que você saiu? Já faz uns 15 minutos, mais ou menos. Aqui, a Isabela está dizendo que respondeu a enquete. O Alexandre está elogiando o nosso webinário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Luiz teve que sair, porque às 11 horas ele tinha um compromisso. Acho que não teve nenhuma pergunta nova, não. Não teve nenhuma pergunta nova. Legal. Gente, assim, eu queria... Desculpa que a gente já passou de uma hora, mas o conteúdo é denso, né? Eu acabei falando rápido para passar para vocês a maior quantidade possível de conteúdo. Eu queria que vocês puderem colocar aí no chat o que vocês acharam do case, se tem alguma dúvida específica sobre o case, né? Que a gente pode usar os próximos minutinhos aqui para responder. A gente tem um outro conteúdo para mostrar, mas eu acredito que para hoje não vai dar tempo. Então, já fica aqui o convite para vocês ficarem aí seguindo os nossos conteúdos, porque a gente vai ter um próximo webinar, né? Até para a Joelma, que tá escrevendo, como eu falo um pouco rápido, né, e tinha muito conteúdo, nós vamos disponibilizar para vocês que queiram assistir de novo este webinário no nosso canal do YouTube. Mas para quem tiver alguma dúvida agora aqui, que quiser colocar, fique à vontade que eu estou à disposição, nós estamos à disposição para responder, né? E também dizer, gente, que assim... A gente apresentou o case de uma indústria madura, que tinha bastante... estava até avançada no tempo, né? E pode ser que a sua seja assim. Eu queria colocar para vocês um desafio, que é o seguinte: analisem o processo de vocês de gestão de verbas. Talvez essa indústria que a gente apresentou tinha 14% de investimento de verbas nos clientes. 14% é muito dinheiro. Você imagina que muitas vezes a indústria não tem isso de lucratividade, mas tem de investimento, né? Será que vocês não têm oportunidades de melhorar a alocação desse investimento na empresa de vocês? E a gente quer nos colocar à disposição para suportar vocês nesse processo, né? Nesse processo de busca de oportunidades nessa grande massa de investimento que é o investimento em verbas. Essa parte de oportunidades, elas podem surgir tanto porque o processo de originação da verba não está claro, como pode ser porque a alocação da verba não está estratégico, ou pode ser porque você tem regras de utilização que não são claras e acabam não sendo controláveis. E também pode ser porque você tenha a oportunidade de analisar o retorno da utilização dessas verbas. Em todos esses pilares, a gente tem uma experiência grande e que a gente pode ajudar a empresa de vocês a fazer essa análise, né? Feito. Enquanto o pessoal vai colaborando com pergunta aí, eu fiz também eu tenho uma pesquisa aqui para vocês contribuírem quais são os temas mais relevantes para um próximo webinário. O ROI promocional está em primeiro lugar, né? 34% das pessoas aqui estão indicando esse tema, que é o que a gente falou hoje aqui, né? E em segundo lugar, empatado aqui, tem 3 aqui bem quentes, aqui, elasticidade de preços, segmentação e estratégia de clientes, que é o tema que o Jorge falou, que fica aqui pendente para a gente ir para o próximo, e a parte estrutural de precificação, imposto, frete, regiões, comissões, canais de vendas, etc. e tal. Em relação à pergunta, Jorge, tem uma aqui, um comentário, né? Oi? Posso mostrar, enquanto você faz a pergunta, eu quero mostrar um spoiler aqui.
Tá legal. Seguinte, pessoal, no próximo webinário, a gente vai apresentar para vocês um modelo de segmentação de clientes que permite com que você faça investimentos diferenciados para os clientes, ainda que se mantendo dentro de, vamos dizer assim, de regras e de políticas de compliance, né? E trazendo retorno desproporcional para a empresa de vocês. É um modelo de segmentação de clientes muito simples, mas muito poderoso. Então, só para mandar o spoiler, é uma matriz estratégica que a partir do momento em que vocês criam ela, vocês conseguem ter níveis de investimento mais robustos para parceiros estratégicos e incentivar aqueles que não são parceiros estratégicos a entrarem nesse cluster para poder ter acesso a esse investimento. Então, só um spoiler aqui para vocês, mas só essa tela aqui dá 15 minutos de explicação e, em respeito ao tempo de vocês, a gente vai deixar para o próximo webinar. Legal? Beleza. E aí, o que a gente tinha colocado, né, de vocês vão atrás aí faço questão de ajudar vocês a ir atrás das oportunidades de buscar ROI, buscar rentabilidade e buscar resultados superiores para a empresa de vocês. É legal, só 2 comentários meus, né? Bom, as contribuições são... Olha, pessoal, só agradecendo aqui todos, né, os elogios aqui, obrigado, né, pelos temas, pela profundidade, pelo case, pelos exemplos, enfim, a gente vai seguir assim. Mas a minha contribuição nesse tema que o Jorge também trouxe hoje, a gente tem tido muito contato, ainda essa semana tivemos com pessoas de fora do Brasil, né? Hoje o tema de gestão de verba e investimento no campo, como ele foi crescendo ao longo do tempo, e hoje, como o Jorge apresentou, ele já tem uma parcela de 2 dígitos sobre o faturamento das organizações, ele virou tema de aplicação de algumas ferramentas, até de mensuração de resultado de bolsa, financeiro, de trading, para avaliar a retorno em clientes, porque numa empresa que hoje tem capital aberto, como grande parte desse investimento é alocado em cliente, saber o retorno disso virou uma necessidade, né? Então, por isso que essa questão de ROI e de avaliação, ela entra em questão. Esse exemplo que ele deu, onde um determinado CEO falou, olha, e se eu tirar esse investimento inteiro aqui de 5 pontos percentuais de merchandising aqui de promotores, o que acontece? Isso acontece porque muitas empresas multinacionais, não existe essa força de execução. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe esse exército de gente no campo hoje, fazendo promoção de vendas, fazendo visitação médica, fazendo como temos aqui, né? Então, fica muito... tem que ser explicado. E se ficar um pouco inconsistente a explicação, se ela não ficar tangível, é um grande candidato a cortes, né? Muitas vezes, ao longo do ano, quando a questão aperta nas organizações, essas verbas que a gente está falando aqui, elas são alvos de cortes. E como se não mede tanto o impacto, o que isso vai causar, muitas vezes né, isso fica é mais suscetível a cortar do que a discussão. Então, tem N questões aqui que são importantes e que fazem com que as áreas de trade marketing, de pricing ou de revenue growth, e mesmo as áreas de vendas, elas precisam de ter uma cultura nova, uma cultura que incorpore retorno financeiro, gestão de investimento. Eu acho que esse é um ponto de chamar a atenção, porque eu não fui vendedor por muito tempo na minha vida também. Na minha época não era exigido da gente isso, né? Mas hoje se tornou uma necessidade. Muito bom. Tem alguma outra pergunta que a gente possa aproveitar para responder? Mais uns 2 minutinhos aí. Tem bastante gente na sala ainda, talvez o pessoal... Agradecimentos, seus amigos também aqui da Minecraft, também agradecendo aqui. Basicamente, agradecimentos. Tem uma pergunta do Francisco só aqui, é mais aberta, né? Algumas empresas que estão em momento de startups no Brasil, qual que é a melhor forma de iniciar, né, junto a esses canais de venda, se existe um padrão? Eu acho que aí está mais linkado àquela questão de segmentação de clientes, de investimento, do que a gestão de verbas, acredito eu. Nossa apresentação hoje foi muito focada em empresas de bens de consumo, empresas farmacêuticas que distribuem seus produtos através do varejo, né? E aí, tipicamente, essas são indústrias e o varejo é o cliente e o shopper é alcançado através do cliente. Eu não sei se essa startup que ele está citando é uma empresa de bens de consumo.
E aí, dependendo da startup, dependendo do tamanho, dependendo do seu plano de expansão, tem alguns canais que fazem mais sentido e alguns canais que fazem menos sentido. E aí, a construção da política comercial dessa startup é chave para poder ter sucesso nessa entrada no mercado, né? E muitas vezes a utilização das verbas, às vezes, nem entra no primeiro momento, porque não tem massa suficiente para gerar esse tipo de recurso, né? Aí teria que ver o caso, né? Não sei se o nosso colega aqui tem algum caso específico, quiser entrar em contato com a gente no particular, a gente pode ajudar, né? Sem problema nenhum. Para ele não ter que abrir aqui, que pode ser que seja uma empresa que ele não, né? Que ele esteja envolvido e que tenha alguma confidencialidade. Claro. O outro xará dele aqui, o Francisco Torres, está perguntando o seguinte, né? Como que você vê, como que se consegue alinhar no planejamento dessa originação e gestão de verba os casos táticos de concorrência, de necessidade de investimento, e como harmonizar para não causar um impacto negativo na empresa? Quando ele fala de concorrência, talvez ele esteja falando de uma concorrência que fez uma ação, né? E aí tem que reagir, será que é isso? Se for isso, porque assim, a gente já explicou lá no nosso modelo de precificação estratégica que existe uma primeira etapa que define a sua estratégia de preços, e geralmente essa etapa acaba olhando para a concorrência, né? Até para entender se a tua proposta de valor versus a concorrência está alinhada versus as diferenças de preços que vocês têm. Agora, quando a concorrência faz uma ação promocional específica e derruba o preço, se você quer reagir, e tem que entender muito bem se faz sentido reagir. A gente pode até fazer... Eu estava até conversando, Riley, com a nossa equipe, da gente colocar um post sobre o dilema do prisioneiro, né? Que é aquele modelo que fala, cara, que é jogos de empresas, né? Do tipo, cara, se o meu concorrente abaixa o preço e eu também abaixo, o que acontece? Será que eu ganho ou será que nós dois perdemos, né? E é bem interessante isso. Mas, enfim, se é para isso que o colega está perguntando, essas verbas geralmente são verbas... como é que eu posso dizer? Pode ser que a empresa tenha uma verba tática, que é para esse tipo de coisa, ações pontuais, numa loja ou na outra, ou pode ser que a empresa tenha um sistema onde a própria verba do case rate pode ser usado para ações específicas. Mas qualquer que seja a ação, ela tem que respeitar políticas, né? Você não pode simplesmente porque o concorrente abaixou o preço ir lá e abaixar também, se você tem um range de preços que você tem que respeitar. Se você quer chegar no seu mínimo para poder equalizar, e aí tem as verbas para isso que podem ser utilizadas. Então, um pouco da minha visão, sem conhecer o caso específico, né? Porque é muito difícil responder de maneira genérica, mas de uma maneira geral, se é isso que ele está falando, se é de um concorrente abaixando o preço, a gente tem que respeitar as regras da política comercial e usar as verbas que foram alocadas para isso, e sempre é possível, e o mais importante é estar escrito nas regras, né? Eu vi que o Sérgio colocou aqui que tem uma dificuldade de alinhar entre comercial, trade e pricing. Essa dificuldade, ela costuma ser resolvida quando a gente tem um processo claro, como esse que a gente apresentou. Quando fica claro qual é a regra de geração da verba, qual é a regra de utilização, de alocação e de utilização, o alinhamento é feito sobre os princípios e não sobre os casos pontuais. O difícil do alinhamento é que, como não tem regra, não tem princípio, cada caso é uma discussão transacional. E aí fica difícil de ter alinhamento. Mas quando você tem um processo, um princípio, uma regra geral, um modelo, aí o alinhamento é muito mais simples, porque todo mundo já concordou com o modelo. Então, um pouco por aí. Esse case que eu apresentei, um dos benefícios qualitativos dele foi melhorar a qualidade do alinhamento entre as áreas. É importante, bom, uma das apresentações, o ano passado eu fiz também no Future Trends da Abrafarma, né, que é focada para o varejo, nesse sentido de retorno, é que no próprio varejo, né, cerca de 40% das promoções já está comprovado que ela não trouxe retorno para a empresa, né, ela foi um custo, na verdade, não foi um investimento, né. Então é legal ter essa noção, né, quanto será na sua empresa, né, quantos por cento desses investimentos, se fossem eliminados, não fariam nenhum malefício para a organização e melhorariam a sua rentabilidade, né? Às vezes eu penso na verba como sendo o combustível que você coloca no carro, né? Então, tipo, você não pode deixar sem, né? Você tem que botar combustível para o carro andar. Mas, às vezes, só que se você dirigir o carro errado, você vai gastar mais combustível do que deveria, né? Se você dirigir o carro de uma maneira ideal, você vai fazer o mesmo combustível render muito mais quilômetros, né? E da mesma maneira, se você colocar algum aditivo, pode ser que você tenha mais performance. Então, às vezes eu vejo um pouco como isso, né? A gente tem que entender as verbas. É claro que o modelo da política comercial, a verba faz parte dele.
Mas como é que eu maximizo a performance do meu negócio utilizando aquele combustível que eu tenho ali, que são as verbas, né? Como é que eu faço para aquele combustível, que são as verbas, não serem utilizadas da maneira errada, fazendo com que eu não tenha performance? Então, esse é um pouco do desafio. E a Adriana colocou aqui que além de monitorar, tem que analisar o crescimento do cliente. Esse é um ponto importante, né? Às vezes, a gente tem como objetivo fazer com que um parceiro nosso vire um parceiro estratégico. Para isso, eu tenho que ajudá-lo a ganhar relevância naquela categoria. Então, pode ser que a minha atividade seja para ele ganhar relevância naquela categoria e crescer. E aí, ele se muda de cluster e vira um cara estratégico. Então, tudo isso faz parte de um processo de definir qual é o objetivo da sua ação promocional. Então, às vezes, entra no automático, né? Esse negócio de utilização de verbas, e a gente não para pensar qual é o objetivo estratégico de cada atividade que a gente faz. Se o objetivo estratégico é ganhar volume, porque aquilo é importante para a empresa, e a rentabilidade não é tão foco, eu posso só fazer break-even, eu não preciso gerar ROI maior do que 1, né? Por quê? Porque o objetivo estratégico era ganhar share, ou era ganhar volume, né? Se o meu objetivo estratégico é fazer com que aquele cliente ganhe share naquela categoria, porque eu fiz um joint business plan com ele, e essa é a nossa meta comum, então essa deve ser a métrica, né? Então eu concordo com a Adriana que o monitoramento depende do objetivo estratégico das atividades que levaram a gente a colocar aquela verba lá. É isso aí. Muito bom, pessoal. Olha, tem bastante gente ainda assistindo. Eu agradeço a vocês por estarem com a gente até agora. É sensacional ver o interesse que vocês têm pelo tema. É sensacional ver o interesse que vocês têm de estar cada vez sempre ouvindo o nosso conteúdo, e a gente é grato por isso. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do Telegram, eu coloquei aí o link nos últimos comentários, né? E a gente ainda não está tão ativo lá quanto gostaríamos, né? Mas em breve nós teremos muito conteúdo bem interessante divulgado por ali, né? Conteúdo conceitual, prático, e também divulgação de cursos que a gente vai implementar em breve. Então, para lançar um curso de pricing, né? E que vai ser um curso ainda introdutório, mas bem interessante para vocês que, de repente, querem ou fazer com que membros da sua equipe façam. Então, acompanhe a gente no canal do Telegram. Eu vou colocar de novo aqui o link, para quem não tiver lá ainda, para poder nos acompanhar por lá. E, de novo, a gente tem o contato de vocês, nós vamos revisar todos. Olha, o Cauê perguntou, né? Basta você clicar nesse link, se você clicar agora, vai abrir uma janela, e se você tiver o Telegram instalado, ele já vai abrir e você vai só entrar no grupo. Se você não tiver o Telegram instalado, ele vai pedir para instalar, e aí você instala e depois clica de novo no link para entrar no grupo, tá? Mas eu estava comentando com vocês, então, que a gente tem o contato de vocês, nós vamos ouvir vamos reler todos os comentários, e se tiver alguma coisa que não ficou respondida, a gente pode até entrar em contato, porque vocês deixaram o telefone com a gente, e-mail, para entender um pouco melhor suas dúvidas e tudo mais. A gente dá muito valor para a presença de vocês aqui, e, consequentemente, a gente quer devolver isso com essa atenção individual. Legal? E com isso, gente, acho que podemos encerrar, porque já estamos com 1h22, porque o pessoal deve ter compromisso agora, alguns já tiveram que sair, né? É isso aí. Bom, legal, gente. Então, aguardamos vocês aí nesses canais de comunicação, no nosso LinkedIn, no Telegram, enfim, e colhemos aqui também opiniões de vocês sobre a pesquisa dos próximos temas, tá? A gente vai considerar isso para elaborar os próximos workshops, webinários, né? E aguardem em breve as comunicações aí, porque também teremos os webinários. Vamos convidar algumas pessoas do mercado aqui para debater alguns temas com a gente, né? A gente teve aí, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, uma série de semanas seguidas, né, que a gente trouxe esse tema, que estava muito no auge da pandemia, etc., em relação a pricing, e agora, em breve, teremos uma nova sessão interessantíssima também para vocês aqui. Tá bom? Então, obrigado também a todos aí, boa semana, boa semana a todos aí, e fiquem à vontade aqui para nos contatar dessas formas que a gente já falou, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Jorge. Um abraço para vocês todos.